Nesse programa a gente tá de luto. Luto triplo. A gente tem Raíssa, Irina e Ravi. Aqui, ó. Que era o nosso final, né? Dos sonhos. Mais desejado, Ravi Cirina, que infelizmente não rolou, mas calma. Né? Oi, gente, eu sou a Gabi. E eu sou o Gui. E a gente tá aqui pra falar de Masterchef Profissionais. Todo mundo fala que a gente come primeiro com os olhos, né? E foi exatamente essa a primeira prova dessa semifinal. Eu achei muito legal porque foi, na verdade, a primeira etapa da primeira prova, mas ninguém sabia disso, né? Então eles estavam achando que dessa vez paladar não ia valer nada, que ia ser realmente só a parte visual, só a parte estética, que foi decidida por 3 fotógrafos. E aí eu acho até que rolou uma coisa meio de, você não precisa se preocupar tanto com o sabor dessa vez, e depois veio a pegadinha logo em seguida, Pois né? é, isso aí pegou um pouquinho. O Pablo foi o primeiro que ali no meio do preparo falou, cara, eu tô me preocupando com sal, não sei o que, pra que essa só foto, isso aqui e tal. Mas até que a Irina, ela foi safa, né? Sim. Ela pensou nisso. Mas acho que foi muito na sorte, tanto ela e o Francisco. Ninguém pensou que O Francisco ainda correu um pouco o risco que ele falou, né? Feijão e peixe, não sei se combina muito. O Francisco também foi mais pela estética do que pelo paladar. Então eu achei, assim, muito criativo e uma sacada muito boa da Band, essa pegadinha aí, o pessoal ficar meio enganado. Uma coisa que ficou estranha é que no início do episódio eles falaram muito sobre o aproveitamento de alimentos feios, né? Que você vai no mercado, tem aquela cenoura que tá meio esquisita, aquele tomate que tá no formato estranho e tal. E que nessa prova a ideia era valorizar esses ingredientes criando pratos bonitos. Mas ali no meio do trabalho, né? Isso super se perdeu, o que eu achei uma pena, porque ia ser uma publi do Carrefour muito bem feita. Era um tema legal, assim, Sim. né? Tipo, eles gastaram um bom tempo falando sobre isso. Teve um comercialzinho aliás, Fogaça interpretando, Gente, com aquele bigode na por cima, sem comentários. De ator, ele é um ótimo chefe. Então, pensando na parte estética, o Pablo foi por um caminho mais monocromático. E aí ele decidiu que ia fazer peixe, que, como a gente já cansou de falar, é uma proteína que ele tá muito acostumado, né? Que ele sabe fazer muito bem. Só que, gente, ele foi por um lado, né? Meio bizarro. Ele começou a falar um pouco de mar. E do nada ele me fala de Tietê, Mariana. Não, quando ele falou Mariana, eu fiquei tipo, mas gente, o desastre de Mariana ou é uma Mariana, tipo, irmã, filha, tia, não sei, né? Aí quando ele mandou o Tietê, poluição, eu falei, gente, botar no prato a ideia de rio sujo. E parecia um peixe sufocado na lama, gente. Era um molho romesco, e aí tinha o peixe, tinha telha de milho e erva doce cozida com uma farofinha e algumas flores e tal. O molho romesco foi o grande destaque do prato dele, né? Foi o ponto mais elogiado. E esse, gente, é um molho tipicamente espanhol. E é basicamente tomate e alho assados. E aí também leva pimentão. Tem amêndoas também, umas sementes. E geralmente, né, tradicionalmente, ele é engrossado com pão. E aí o Pablo deu uma inovada e utilizou no lugar do pão o chouriço de sangue, né? E já é um molho que normalmente se serve com peixe. Então, assim, tá ali dentro do conhecimento que ele já tem, ele só deu uma rebuscada ali com o chouriço e isso deu uma pegada legal pro prato. Mas esteticamente, eu achei mais ou menos. Tava bem esquisito. Ele deixou o peixe com rabo, ele teve uma dificuldade ali naquele... A gente foi pro da Irina, e a Irina, ela, como sempre, vai na raiz, né? Ela quis pegar ingredientes que são da terra dela e aí fazer uma releitura do camarão na moranga. Ela usou como base do prato uma caminha verde ali, que era um pesto de coentro e jambu, que aí é o jambu, como é que ela fala? Que fez ela tremer. Que é pra dar um treme-treme ali no jambu. Apostou no camarão, né? O camarão dela ficou lindo, né? Tá Tava muito bonito. Ela tava fazendo essa releitura do camarão na moranga e eu achei muito legal porque ela quis usar a abóbora imitando uma vieira. Então ela usou melaço de cana pra glaciar a abóbora, ficar um queimadinho ali caramelizado, e isso ficou bem legal também. E para apresentar o pesto, ela usou uma espátula que é dentada. E ela centralizou ali no prato, deu uma giradinha, marcou ali. Isso foi uma coisa que foi bem legal que a Ana Paula falou, que os fotógrafos deram feedback, que eles queriam alguma coisa diferente, porque eles estão muito acostumados a ver aquela pincelada que a gente já falou aqui, do purê, Então acho que foi uma boa pegada dela, assim, de apresentar um molho que normalmente o pessoal tá usando com isso. Era exatamente o que os fotógrafos queriam, foi de encontro, assim. Então... já que você fez esse comentário, Guido, que os chefs queriam inovação, coisas diferentes, eu achei muito bacana uma coisa que a Paola falou. Ela disse que provavelmente não ia sair nada muito inovador dali, porque quando fica muito cansado dessas coisas, de molho com colherzinha e tal, o que mais acontece é as pessoas voltarem pro clássico. Sim. Então ela tava esperando alguns clássicos revisitados, e eu acho que também
foi um pouco isso, né? Ninguém arriscou muito em termos de preparos ali. Todo mundo ficou com um processo um pouco mais simples, inclusive a Irina, né? O preparo dela foi bem simples, mas esteticamente realmente estava lindo. Não, foi de encher os olhos, assim. Ali, quando a gente olhou, eu falei, cara, isso aí cumpria muito o papel da prova, de ser bonito, de dar vontade de comer e de ser interessante, sabe? Sim. Tinha essa pegada. O Francisco foi pro peixe também, né? E ele não falou muito sobre estética, ele pensou mais no preparo, que ele queria algo como surf and turf, que são preparos que você tem frutos do mar e elementos da terra juntos. Então ele pegou peixe, pegou feijão. Eu fiquei um pouco surpresa dele ter pego o feijão, só que aí ele foi pro feijão verde, né? Mal esperava ele que o feijão verde só é verde cru. Quando cozinha ele fica marrom. Então, realmente, isso eu acho que deu uma quebrada ali no prato dele, porque ele tava esperando o contraste com o verde. Então, quando ele viu o marrom, ele ficou meio desestruturado. Ele também usou o quiabo, né, que ele usou. Ele também usou o quiabo, que é um ingrediente bem brasileiro. Eu confesso que eu achei que o Francisco não ia pelo peixe. Eu achei que alguém ia arriscar ali numa carne, sabe? Bem bonita, bem lindona. E acabou ficando todo mundo ali meio no frutos do mar, né? Principalmente ele que tem essa raiz mais francesa na cozinha, né? Então a gente já pensa num filé mignon, numa coisa assim. Mas realmente, o Francisco estava muito emotivo. Primeiro que ele falou que fotografia era um hobby dele, então ele já se sentia muito ligado ali à prova. Segundo que ele estava na sofrência das bolhas, das queimaduras já do episódio passado. E aí isso tava ali lidando ele com estresse pra prova e tal, queria largar tudo, desistir. Eu senti que ele fez um pouco, meio do tipo assim, é o que dá pra fazer. Sim. Eu não senti ele confiante em nenhuma das etapas. Não, eu acho que ele tava bem incomodado mesmo com dor, gente. Vocês sabem que eu tenho um rançozinho com o Francisco, mas com certeza ele tava realmente sentindo muita dor. Sim. Só de imaginar espremer limão com uma mão em carne viva, eu acho que eu desistiria. Então o Francisco foi guerreiro mesmo, né? Vamos dar ao Francisco o que é dele. Mas o prato dele não fica muito quente, não. Não, ficou bem, assim, acho que de todos. Logo de cara a gente tinha a Irina como um destaque ali estético. Sim, né? E o do Francisco... Apesar que eu achei do Francisco menos pior que o do Pablo. O prato do Pablo me incomodou muito. Eu não sei se a história que ele contou já me deixou meio... Não, a história não Mas eu não achei bonito o prato do Pablo, não. Então, enfim, eu já tinha certeza que a Irina ia ganhar nessa primeira parte da estética. Eles não deram logo de cara, porque eles apresentaram a segunda etapa, que você ia ter que cozinhar pros 3 fotógrafos, pros 3 chefes e pra Ana Paula Padrão, que entra ali, né, espertinha, porque ela não julga nada, mas ela tá comendo. Mas ela saboreia, né, amor? E aí a Irina ficou bem confiante, porque ela falou, cara, eles escolheram um peixe que dá bastante trabalho e tal, e eu com o camarão aqui é muito mais rápido, eu tenho preparos simples, então pra mim vai ser de boa. Nesse preparo, o Pablo teve um pequeno problema. Quando ele foi fritar os peixes, eles grudaram. E aí isso também desestabilizou ele bastante. Aí a Irina mandou pra ele a clássica: taca farinha, meu filho, que farinha lá na minha terra a gente põe em tudo. Farinha resolve tudo. Foi isso que ele fez. Não, ele não quis. Ele não fez? Não, ele não quis. Ele ficou, não quero botar farinha porque eu quero assim. Ele tava muito focado ali no que ele queria colocar. Ele não quis botar farinha. Uma coisa que chamou a atenção, pessoal, saltese, porque ele chamou de saltese, depois a Irina falou, ele não botou farinha, ele só queria minhas frigideiras. Nossa, verdade. Saltese, gente, nada mais é do que um tipo de frigideira. Existem vários tipos de frigideira. Tem a wok, tem o wok, tem pergaminho, tem saltoir, e essas frigideiras elas são usadas para preparos específicos. A saltese ela tem as bordas um pouquinho mais baixas, elas são boas para saltear, que é a mesma coisa que fritar, é só um nome mais bonitinho. Então aí, para quem ficou na dúvida do nome, saltese nada mais é do que uma frigideira. Para saltear. Saltese. Olha só, gente, ela... Rindo o quê? Pela sintaxe, meu amor. O prato do Pablo foi super elogiado em termos de sabor, né? Todos falaram muito, principalmente do molho, como a gente já disse. Aí depois o prato do Francisco também foi elogiado, mas um dos fotógrafos falou: eu não gosto muito de peixe com feijão. Não, e tiveram algumas ressalvas. O Jacan também falou, lembra? O Jacan falou, você tem mania de botar muita acidez. E aí eu acho isso muito legal, que a pessoa sente no paladar, cara, umas coisas que ele falou, você botou vinho branco aqui na espuma cítrica antes? Aí o cara, não, botei. Aí depois você ainda botou limão e tal, então ficou muito cítrico. Ali a gente já sentiu que o Francisco não ia levar. Tava fora. Né? Isso. E o prato da Irina também foi elogiado. Eu acho que o Pablo falou, né, que ela tinha arriscado demais porque o prato dela era todo frio e tal. Mas foi um prato que tava gostoso também, mas não foi tão elogiado quanto o do Pablo. O Fogaça falou super bem.
Aí o Jacan falou que o molho que tinha o jambu e tal não conversava muito bem com o doce da abóbora que foi glaciada com melado de cana. E a Paula eu achei muito estranho porque enquanto a Irina explicava, ela tava sorrindo, sinal que ela tava gostando das ideias. Mas depois que ela comeu, ela fez uma cara tão feia. Fez. O Jacan falou que faltou equilíbrio, né, em termos de açúcar. Então acho que a Paula também estranhou um pouco isso. E não foi a primeira vez, né, que a Irina acabou deixando um prato doce demais. A gente ainda ficou na esperança, né? Porque o Pablo teve o problema lá na Saltese, aí os peixes foram um pouquinho quebrados, eles não chegaram a falar nada, não perceberam que tinha telha por cima de milho. Mas a gente ainda ficou na esperança porque o prêmio dessas duas provas era diferentão, né? É verdade. O que acontece, gente? A primeira etapa, que era da estética, né, da fotografia, a pessoa que ganhasse teria 30 minutos a mais na prova de eliminação. Quem vencesse a segunda prova teria 15 minutos a mais na prova de eliminação. E quem vencesse as duas... vai direto pra final, meu irmão. Então a gente já tava cantando aqui, ó, todas as rezas. Irina, como é que é o mantra dela? Ganesha alguma coisa. Ganesha, não sei o que lá, a gente tava nessa também. A gente tava aqui, ó, incorporado aqui, ó, acendendo vela. Todas as religiões a gente tava ali, ó, apelando. Acredita em tudo, apela pra tudo. Mas não rolou não, não houve santo que fizesse a Irina ganhar as duas. Ela ganhou na melhor estética, e aí ela ganhou mais 30 minutos na prova de eliminação, e o Pablo ganhou no sabor, ganhando mais 15 minutos. Eu tenho minhas dúvidas se isso é uma vantagem ou uma desvantagem. Até porque, cara, a Lube sempre falava que ela trabalhava melhor, com menos tempo, mais pressão e tal. Mas eu acho que a Irina, eu acho que isso é mais por uma questão de inventar muito, né? Aquela questão de saber o momento de parar, de mexer no prato. E não foi o caso com nenhum dos dois. Não, mas a gente tem outro porém aí. Os chefes acabam puxando um pouquinho mais. Conta, é verdade. Sabe? Tipo, porque você teve mais tempo. É verdade. E a Paola falou isso na avaliação da Irina, né? Você teve meia hora a mais, então, né? Não sei se... E aí quem fica com menos tempo e acaba indo bem, os jurados falam, você teve menos tempo. Então esse negócio de tempo a mais... E novamente falaram, né? Falaram pro Francisco, você só teve as 2 horas. Pois é, então assim... Cara, bem cansado. Dá um pouquinho de medo, né? Tipo, o dia que a gente tomar coragem pra ir lá falar, Guilherme, você tem mais 15 minutos, fala, cara, não precisa não. Não precisa, me garanta. Mas eu, pelo menos, o Pablo não ganhou as duas. Se o Pablo tivesse ganhado a primeira com aquela lama, aí eu ia desistir. E aí a gente foi pra prova de eliminação com os 3 participando, que eu acho que é... Lama, gente, eu não aguento. Era uma lama, aquele peixe afogado na lama. Eu achei que ótimo. Isso aí, E aí, provinha de eliminação, que foi o tal do... Como é que fala isso? Turducken. Turducken. Peru. Duck. Pato. Chicken. Frango. Caraca, a gente tá muito bilíngue. É Lubianca 101, assim. É verdade. Só isso. Esse preparo, gente, foi até explicado pelos jurados durante o programa, que é uma releitura de um prato típico britânico, que não são 3 aves, são 5. Imagina, a gente enfia um negócio ali que vai, deve ter até pomba nessa desgraça. Tinha. Que isso, gente? Tinha. É pomba que eles falam, né? Pra dar uma aliviada. Mas é pomba igualzinho, esses ratos de asa. Igualzinho. É rato de asa do mesmo jeito, eu acho. Mas eu achei que eles deviam ter feito esse, das 5 aves. Não, pelo amor de Deus. Você quer final Masterchef, meu amor? Não, até porque eles não tinham que fazer só o turducken. Eles tinham que fazer uma ceia completa, com 3 acompanhamentos e mais um molho. É verdade. Né? A prova tinha 2 horas e meia, a Irina ficou com 3 horas e o Pablo com 2 horas e 45. E vale dizer que eles tiveram 5 minutos de mercado, que foi a primeira vez nesse programa que não foram 3 minutos. Verdade. Essa prova de eliminação tiveram várias primeiras vezes, né? Tipo, mercado com 5 minutos. A prova foi bem longa, acho que nunca teve uma prova tão longa assim, de até 3 horas. E teve um detalhezinho no final que daqui a pouco a gente fala. Acho que a maior dificuldade era desossar. Sim. Desossar é muito difícil, e aí eu quero dar um salve pra Irina, porque assim, ela já tinha muito tempo que ela não desossava, e ela apresentou uma coisa que eu acho muito bonito, que não sabe, mas tipo assim, vou manusear, vou buscar entender e tal, não entra naquele desespero que a gente abaixa ali e começa a chorar abraçado no peru. Vai sentindo, né? Vai no feeling. Ela foi ali, foi bonito de ver. Foi. E ela conseguiu desossar perfeitamente, né? Ela demorou... Eu ia dizer que ela demorou um pouquinho mais, mas eu lembrei que ela levou 10 minutos, né? Então, cara, demora eu só pra fazer ali um ovo frito, sabe? A Irina desossou tudo em 10 minutos, sendo que ela nem sabia. Então, minha filha, você vai porreta mesmo. Eu achei legal também que a Irina, ela foi esperta. Se ela pegasse tudo completo, igual o Pablo fez, ela ia ter que desossar todo mundo ou cortar e tal. Ela pegou o magre, que já era o pato ali todo limpinho, bonitinho e tal, ela podia usar a gordura para dar um levante,
E ela pegou o frango e decidiu fazer um patê com a coxa, o peito do frango, as especiarias, pimenta, que é a pegada dela e tal. Então isso foi bem esperto. Eu achei legal também porque, além dessa dificuldade, né, de desossar, que era uma das dificuldades dessa prova, a segunda era tempero, né, acertar o tempero das aves. Porque você sempre fala, né, Gui, que principalmente frango é uma proteína que é muito sem sabor, é difícil você dar gosto nela. E frango e peru são secos. É muito isso. fácil você deixar seco. Então era complicado. Era complicado. E o terceiro desafio também, que era o ponto, né, de todos. Então a Irina ter tido mais tempo e ela ter podido pensar nessas questões que você ressaltou, eu fiquei bem confiante. Achei que ela... E aí foi legal que ela montou o magret, bateu no meio, outro magret, enrolou no presunto cru ali, e aí ela enfiou dentro do peru, temperou tudo e tal, colocou pra assar. Rolaram algumas tretas acerca de forno. E aí o Francisco tinha falado que queria começar o preparo dele no vapor, então um forno ficou lá reservado, né, pro Francisco, o reizinho do mundo, ele quer, ele faz, e o Pablo queria botar lá a ave dele numa temperatura específica, não me lembro qual. E a Irina virou pra ele e falou: meu querido, cheguei primeiro nesse forno, vai ficar em... Quanto que ela falou? 182. É porque ela queria 180 pra depois subir. 182 porque ela gosta de número quebrado. Exatamente. E aí eu vi alguns questionamentos tipo, caraca, que pobreza, só tem 2 fornos e tal. Não. Todo mundo tem forno embaixo da bancada. Inclusive a Irina, quando ela perguntou primeiro ali, gente, como é que estão os fornos e tal? Um já tava no vapor pro Francisco, o outro tava fazendo já alguma coisa ali do Pablo, e ela falava, vou botar aqui embaixo mesmo, depois eu levo pra lá. E esse forno, gente, ele é um forno bem mais potente. E, gente, não é barato, entendeu? Tanto que, se você for pegar aí as primeiras temporadas de MasterChef, a primeira temporada de Amadores não tinha nem geladeira, não tinha ultra. Então, assim, numa cozinha profissional, não é todo restaurante que vai ter também. Imagina, você vai ter... Eu li um comentário muito bom que falou assim, gente, se são 3 participantes, vão ter 3 fornos. Gente, se você for pensar nisso, o restaurante tem 50 clientes, vão ser 50 fornos? Impossível. Não dá. E esse forno é combinado, né? Então ele realmente é um forno diferenciado. E não necessariamente, assim, você consegue fazer um peru no forno tradicional. Sim. Não tinha porquê. O Pablo, inclusive, depois dessa treta toda, resolveu terminar a ave dele no forno dele. E eu vou te falar que eu achei que a Irina tinha super razão de comandar, porque assim, ela botou o dela e ele ficou, Irina, como é que tá ali? Irina, pode subir? Porque ele queria subir, não pra, tipo assim, ajudar, vamos fazer todo mundo junto, porque ele queria o dele naquela temperatura. Sim, com né? certeza. E aí ela falando, cara, pra mim não dá, eu coloquei ali, eu preciso dele na tal temperatura. Velho, ela não começou primeiro? Ela não tinha 30 minutos antes? Ela não botou o negócio primeiro? Quem tem que comandar é ela. Eu acho que é uma treta desnecessária, o povo tá pegando o pé da Irina. E, cara, é porque ela tem aquele jeito mesmo dela de falar, de meu querido, eu cheguei primeiro. Ela nem foi grossa, não. Ele falou, ela mandou. Aí ele foi pro Francisco. Francisco, aquele forno ali do vapor, não sei o que. Francisco também não arredou o pé. A mesma coisa. Porque ele foi esperto, mesmo que ele tivesse começado depois, ninguém pegou o forno antes dele. Se o Pablo tivesse pensado nisso, né? Ele foi lá e garantiu o dele também. Então, assim, Pablo comeu mosca, sinto muito, querido. Então o Pablo, depois dessa leve treta, resolveu finalizar a ave dele no forno dele, né, que tava ali na bancada. Só que por alguma razão ele acabou ficando desatento e o peru ficou queimadinho ali por cima, né? Quando ele tirou, tava bem pretinho por cima e tava meio branquinho no lado, assim, embaixo. Então eu até falei, caraca, queimou e não cozinhou. Nesse ponto aí, vamos dar também uma ressalva pro Francisco, que é muito do que a experiência traz. Ele foi o único que teve essa ideia de botar no vapor antes pra cozinhar e depois assar só pra dourar, porque também garantia suculência e tal. Então, assim, batemos palmas de Francisco pra ele. Porque foi uma coisa que só a experiência realmente traz. E aí acabou ficando muito assim e tava com cara de queimado. Sim, tava. Parecia que a prova ali pra ele tinha acabado, porque parecia exatamente isso, que a pele tava queimada e que por dentro ia estar tudo cru. Mas, vale dizer, gente, que existe uma questão de níveis do alimento estar queimado, Exatamente. né? E na hora de experimentar, os jurados falaram que não tinha amargado, não tinha passado o sabor de queimado para a carne. Então, apesar de ter levantado muita polêmica nas redes, eu acho que não seria uma razão pra ele sair, não. Se não passou. A Paola, ela tem esse discurso do queimado, que ela fala que existem níveis que você pode comer, que até traz sabores diferentes, um amargo, um docinho e tal. Então, assim, quando eu vejo alguma coisa queimada no MasterChef, eu sempre falo, cara, não é o fim do mundo, porque dá pra
sair dessa, é uma coisa que a gente como público aprende. O que eu não gostei do Pablo, na verdade, é porque tanto o Francisco quanto a Irina abriram, desossaram, rechearam e mantiveram a forma do peru. Ele não conseguiu amarrar a forma que ele desossou, ele abriu por baixo, tirou a carcaça e tal. Como ele não conseguiu amarrar, que eu não tava lembrando, ele deu umas voltas e ele ficou parecendo um rolinho de pneu, assim, sabe? Então eu achei que ficou feio e não tinha forma. Eu achei que isso ia pecar um pouquinho ali, mas também não falaram não nada. Não falaram muito isso, não. Eu acho que por conta do nível de dificuldade da prova, os jurados abriram um pouco a mão, assim, de serem tão criteriosos com perfeição. Mas, abre brecha pro povo falar que rolou uma preferência ali pro Pablo, que eu também não coloco minha mão no fogo dizendo que não rolou, sabe? Pois é. Falando em experiência, gente, outra coisa que eu achei muito legal no preparo do Francisco é que pra conseguir colocar todo aquele recheio dentro do peru e aí preservar a forma, ele usou a crepine, que eu não fazia nem ideia que existia, né? Pois é. A crepine, na verdade, é um tecido de gordura que vem ali da barriga do porco. E aí a Paola explicou que, por ser gordura, gente, ela derrete, né, durante o preparo. Então você não sente nenhum sabor diferente, nem nada, mas serve justamente pra amarrar, né, pra deixar tudo bem seguro ali como recheio. Achei bem diferente. E isso dá também umidade, que ela derrete ali no meio e tal, entra. Então o Francisco, ele tava tipo armado pra não ter nenhum risco ali de ficar seco. Então ele teve vapor, ele teve a crepine. Sim. Então assim, porque, de novo, isso complementa muito o que você falou no episódio passado. Ele usa muito dessa experiência pra se garantir. Então ele sabia que um dos riscos dessa prova, um risco alto, era a carne ficar seca. Sim. Então ali ele teve 2 garantias, porque ele falou, cara, se alguém ficar seco, eu já tô safo, né? Eu não vou correr esse risco. Nessa prova, vai dizer, como a gente falou que na prova anterior ele tava muito inseguro, nessa prova parecia que ele tinha se armado. Tipo assim, eu já sobrevivi àquela, mesmo com as minhas mãos, mesmo com a dor, então agora eu vou ganhar. E ele fez bonito mesmo, né? Não, fez. A gente chegou na hora de servir e aí agora é o que eu quero lembrar de que essa prova foi diferentona. Gente, foi a primeira prova que a Ana Paula não fez contagem regressiva. É verdade! Eles entregaram antes. Né? Nossa, é verdade. Nunca nesta vida a Ana Paula não gritou lá que o tempo estava acabando, sofrendo, chorando. Não foi, todo mundo entregou antes. E pra uma semifinal, né? Não rolou nem essa emoção de será que alguém não vai entregar? Pesado. Foi irado. Na Mas hora que falou, eu falei, ué, gente. Foi lindo também ver aquele banquete, né? Aquela ceia toda montada. Eu achei que foi uma prova bem bonita, bem emocionante. A Irina foi servir o dela, né? Ela foi a primeira a servir. Então, quando cortou lá a ave bonitinha, viu que os pontos estavam todos certinhos. Ela fez batata assada como acompanhamento. Ela também fez arroz com lentilha. Que tem um nome específico que é mijadra, que é um prato libanês, que é arroz, lentilha, cebola caramelizada. Isso. E ela também fez uma saladinha fresca, um molho de cereja com chardonnay, porque ela falou, meu amor, vamos fazer chiqueza, né? Afinal, a gente, estoura o champanhe, né? E esse molho, justamente o molho lá do chardonnay, gente, foi super criticado. O pessoal, na verdade, o Fogaça começou falando que tava desequilibrado, né? Que não tava muito saboroso. E depois o Jacão falou que a pelinha da cereja estar no molho incomodava em termos de paladar. Foi onde o nosso coração começou a afundar. Começou a murchar. Falar, caraca, mano, não pode ser. E pra completar, a Paola também criticou o prato. Ela disse que achou que o arroz com lentilha não tava combinando muito ali com o restante, né? Eu li alguns comentários de um pessoal do Nordeste falando que lá é típico na ceia de Natal eles comerem esse arroz com lentilha. Eu não sei, então quem souber, comenta aqui embaixo pra gente se é um prato típico que vocês sempre usam nessa época. Já que você falou, Gui, dessa questão do Nordeste, eu acho que é bacana a gente comentar que nessa semifinal a gente tinha 2 participantes nordestinos, né? O Francisco, que é cearense, e a Irina, que é do Rio Grande do Norte. E o Pablo, que é mineiro, né? Então deslocou um pouquinho aí o eixo Rio-São Paulo, acho que é uma coisa bacana de isso falar. É legal, deslocou o Rio-São Paulo, que normalmente domina aí, né, no programa. Verdade. Aí o Francisco tava ali com aquele medinho do ponto e tal, cortou, tiruru, e foi servir. E quando ele foi servir, realmente foi muito bonito, assim, tipo, todo o carinho, todo o cuidado que ele tava tendo ali pra servir. A Paola ficou emocionada. Quando eu a vi emocionada, eu também fiquei meio tipo, cara, verdade, tá legal. Ele fez um purê de batatas bem amanteigado, que ele fez em quenelle, então tava bem bonito, não só no prato, mas na vasilha, na forma, né? Lindo.
E tinha uma farofa e um alho poró confit. Eu também achei muito legal o Francisco servindo. Dá pra ver que ele tem realmente muita paixão, né? Muito cuidado pelo que ele faz. Então, eu vi muita gente também comentando: ai, a Paola chorando lá pelo Francisco, mostra uma clara preferência. Eu achei que foi emocionante, sim. Mas eu acho que na hora que ela foi explicar por que ela tava chorando, ela falou: ai, vocês três terem feito um trabalho tão bonito, ficou meio forçado. Ela tava chorando porque o Francisco emocionou ela. Era melhor ter sido. Talvez ela tenha pensado sincera. ali que vai pegar mal, eu falar só dele. Ela tentou, tipo, agradar todos os filhos. Mas eu achei bacana, assim. Foi bonito. E o Francisco foi só elogios, não teve uma crítica sequer. Então aí a gente já falou: mano, Francisco já tá garantido. Não tem jeito. O Pablo apresentou também a ave dele, que também tava com ponto perfeito. Acho que isso é uma coisa legal, né? Nenhum dos três, cara, assim, os três são muito bons. Nenhum teve esse problema com ponto. De acompanhamento, ele fez arroz sujinho, uma farofa com miúdos e uma salada. E o molho dele foi molho de laranja. Esse arroz sujinho, pessoal, eu achei, assim, tanto esperto da parte dele, quanto preocupante. Porque, assim, lembra muito a ceia de casa, que é aquele arroz colorido, que você fez ali com a água que você cozinhou, fritou alguma coisa e tal. Com aquela mistureba ali de colocar amêndoas, colocar uva, não sei o quê. Mas, então assim, tinha a questão de atrair pro sentimento de casa, mas ao mesmo tempo tinha a questão de talvez ser simples demais pra ser um final. Então eu fiquei meio preocupado, assim. É verdade. Mas o queimado, eles falaram logo de cara que não tinha problema, que tava saboroso. A farofa de miúdos foi elogiada por ele ter usado miúdo, não descartar e tal. E tava molhadinha, né, que eu acho que é uma coisa legal pra farofa. Porque esses pratos dessa época do ano, inclusive, costumam ser muito secos, né? Então acho que foi bem legal. E falaram também muito da suculência. E foi o único, né, que nesse momento do elogio falaram sobre a suculência. Aliás, eles falaram um pouquinho do Francisco quando o Fogaça perguntou se botou no vapor e tal. Fogaça não, o Jacan. Isso, é verdade. Porque o Jacan falou: eu faria igual, que os dois estão ali batendo na experiência assim, ó. É verdade. Então isso foi dito, mas ele teve realmente um levante nessa parte. E eu quero ressaltar uma coisa que ninguém, pelo menos eu não vi na internet, o povo reclamando, né? Que vocês reclamam a beça de botar passas na comida do Natal, e o arroz do Pablo tinha passas. Eu adoro tudo com passas, por mim taca passa em tudo. Mas, né? Ninguém falou nada, né? Mas eu acho que o povo já tá acostumado, já sabe que o arroz de Natal vai levar passas, vão botar passas ali em torno do peru, entendeu? Eu não gosto de passas, mas eu não sou critério, né? Que eu não gosto de nada. Passa em tudo. O Francisco levou aí com toda a garantia, já tava ali na final, e ficou Pablo e Irina pra eliminação, e a gente meio que já sabia o que ia rolar pelas críticas e tudo mais. Sim. O Pablo ganhou, né, gente? A Irina foi eliminada, mas a gente também já tinha falado isso no último vídeo, né? Que a gente tava com medo, todo mundo tava postando numa final Pablo e Irina, ou então Francisco e Irina e tal. A gente falou que tava preocupante, que a narrativa da Irina não tava apresentando tão bem assim de chegar no final, e calhou que realmente não deu. Na moral, eu fiquei muito sentido, porque eu acho que a Irina teve uma trajetória muito boa, muito louca. Ela não tem experiência que muitos deles têm. Ela apresentou muito do que o programa pede em várias temporadas, que é ter a raiz brasileira, você confiar no seu taco. Ela foi confiante sem a edição conseguir torná-la arrogante, coisa que aconteceu com a Débora na última temporada. No final, quando começaram a fazer muita treta entre Pablo e Irina, ela acabou ficando um pouco estigmatizada como grosseira, barraqueira, né? Tipo aquela coisa da mulher barraqueira e tal. Mas a Irina teve uma trajetória realmente muito fantástica. Foi pesado. E deu pra ver, né? Tipo, pela Paola chorar, pelos elogios. Achei super bonito o Jacan querer levá-la até a porta e os meninos descerem e levarem ela. Foi a única vez, né, que desceram do mezanino pra levar o eliminado. E a Ana Paula também, dando um beijinho na plaquinha. Sim. Eu acho que ela foi uma participante muito querida. E, gente, chega um determinado momento da competição, por ser um reality show, como a gente sempre fala, que você já consegue entender um pouco o que a produção tá tramando pra cada um, né? A gente começou a identificar muito isso com a Raíssa, depois a gente conseguiu identificar com a Irina. Então não é que a gente tinha um spoiler de como ia ser a final, é justamente pela construção do personagem. Sim. E o Pablo teve toda essa questão da redenção, né? O Francisco falou que o discurso, que a trajetória dele era uma trajetória de herói. Não, a trajetória do herói ali no programa é do Pablo. O
Francisco tá iludido, achando que ele é o herói. Ele não é. Ele era o vilão que, com a saída do Clécio, conseguiu se tornar um pouquinho mais humanizado. Ele ganhou respeito até da Irina. Sim. Eu fiquei super surpresa da Irina declarar a torcida a ele. O Francisco, assim, eu acho que no episódio passado a gente falou sobre isso, né? Sim. De que os dois não tinham uma narrativa tão consistente quanto os outros participantes. Eu acho que o Francisco consolidou agora como o sentimental, sim, sabe? Tipo, como o sentimento do negócio. O sentimento envolvido na comida, o sentimento envolvido na gastronomia como profissão, o sentimento envolvido no fato de que ele foi pra competição desacreditado da mesma e lá ele viu que é uma sim, coisa diferente e tal. Até esse discurso que ele fez, né, também falando que agora ele podia chamar os chefes de chefes, porque antes ele não chamava. Foi bonito, eu achei bonito. Foi uma redenção do Francisco, né? Que foi o momento que finalmente o Francisco foi humilde. Foi bonito. Então, rolou uma redençãozinha, o que eu fico preocupada, porque eu acho que talvez também estejam contando a vitória dele. E também teve um pouco do lance, né, de ser guerreiro, de ter se queimado, de não ter desistido. Então o Francisco se tornou aí uma pessoa bem humanizada, um personagem humanizado agora nessa reta final. E eu tô vendo até uma galera torcendo um pouquinho mais pra ele, né? Muita gente foi do tipo, não, agora depois desse episódio eu tô torcendo pro Francisco, passei a gostar do Francisco. A gente viu isso nas redes sociais. E vamos lá, final, né? Primeiro ponto, muita gente querendo boicotar a final e eu já vi vários outros participantes colocando, gente, não faz isso, a gente vai estar lá bonitinho, assiste por nós, se você não quer assistir pelos finalistas e tudo mais. Eu entendo que vocês fiquem sentido, a gente também fica, a gente queria, né? Gente. Mas, cara, eles têm seu valor também, não foi nada assim que a gente fala, caraca, tá muito roubado e tal, não. Muito vendido. Eu acho que algumas coisas são questionáveis, uma clara diferença de postura dos chefes para com o Francisco, mas assim, eu não entendo a rejeição ao Pablo. Eu acho a trajetória do Pablo bem bacana também. Eu acho que o Pablo sim teve uma trajetória de herói, como eu já disse, né? Porque depois ali do arroz dele, ele se transformou, ganhou confiança. Eu gosto do Pablo pessoalmente, minha torcida vai pra ele nessa final. Então eu não entendo essa rejeição tão grande a uma final. E olha que eu sou feminista e é uma final masculina, inclusive a primeira, né? A primeira vez que não tem mulher na final. Mas eu não entendo o boicote, não. A única crítica que eu vejo mais forte ao Pablo é o fato de que ele já trabalhou com o Jacan. Então aí as pessoas ficam, um ex-funcionário, tá favorecendo. Mas, e tal. Mas, gente, não rolou preferência com eu o Pablo. também não achei, não. Assim, eu acho que a crítica que a gente tem é acerca da edição, que foi o que a gente falou no episódio passado. A edição deu uns moles nessa temporada na construção da narrativa dos finalistas. Sim, você não tem dois finalistas ali que tiveram uma construção de empatia, simpatia com o público. Não teve. Lube teve, Raíssa teve, Irina teve. Ravi teve. Eles dois não tiveram. Não, absolutamente. Não tiveram. Gabi tá no time Pablo. Eu vou falar que eu fiquei no time Francisco. Por quê? Por mais que assim, eu não tenho empatia por nenhum dos dois, uma coisa muito forte, como eu tive por outros participantes, mas eu gosto da ideia do Francisco ter uma trajetória, sabe? De, tipo, tudo que ele já construiu, conquistou, estrela Michelin e tal, e agora conquistar mais isso também, que consolidaria mais ainda a carreira dele como um chefe de sucesso. Eu acho que é uma narrativa bacana, assim, pra se construir. Eu também acho interessante, além da birrinha que eu tenho com o Francisco, que a gente sempre fala, porque, gente, eu falo mesmo, eu acho que seria bonito. E o Francisco, apesar dele ser arrogante, ele não é um Ivo da vida, sabe? Ele fica ali meio termo. Então, assim, não vou ficar arrasada se ele ganhar, mas eu acho até interessante a gente ter preferências diferentes, a gente pode ter um pequeno duelo na final. Não vou torcer pelo Pablo apaixonadamente, eu tô meio tipo whatever, mas eu gosto mais do Pablo do que do Francisco. O que a gente ia falar da Irina é de que talvez numa final ela teria que reavaliar essa questão da brasilidade para não ser repetitivo. Eu acho que o Francisco ele tem como meta agora pra final não ser tão clássico, para não cair nesse percurso de tudo foi clássico e tal. Sim. E o contrário pro Pablo. Ele tem que ter alguma coisa mais clássica, não tão moderna. Pra poder balancear ali e não ficar repetitivo. E já que com a Irina a gente tinha lançado a hashtag Chega de Banana, pro Pablo vamos lançar a hashtag Chega de Peixe. Então, gente, semana que vem, final zona. Está acabando aí. A gente vai ter um tempinho de férias depois. Se vocês tiverem alguma dúvida dos preparos que apareceram nesse episódio, se vocês tiverem alguma dica para próximos vídeos que vocês queiram acompanhar depois que a temporada terminar,
Deixa aqui Eu tenho uma sugestão de vídeo. Eu acho que você tem que fazer um turducken. Ah, tu jura? Eu acho que você Tu deveria jura ver mesmo? ao vivo, uma live de Natal do Gui fazendo esse preparo. Sem nem desossar um frango, gente. Se Quanto você- mais fazendo turducken. Mas tudo bem. Se você também quer, deixa aqui embaixo com a hashtag Gui, eu quero turducken. Quem vai desossar o frango vai ser você. Tá bom, eu desosso e o Gui faz todo o resto. Então tá bom. Então tá combinado. Bota aí. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. É sempre Masterchef em Pauta. Aparece aqui no box de informações pra vocês. Segue também as nossas redes pessoais, a minha, Gabi Vasconcelos V. E o meu é Gui Ebate. A gente se vê semana que vem na final, pessoal. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.